Eu me chamo Isabela, e aos 30 anos, estava prestes a realizar o sonho de me casar com Lucas, o homem mais bondoso e pé no chão que já havia conhecido. Nosso casamento não seria um evento qualquer, mas sim uma celebração de puro axé, enraizada nas tradições de Salvador, Bahia. Eu, chefe de cozinha, trouxe o tempero do Rio de Janeiro, mas Lucas, economista, era a pura essência baiana. Família grande, unida e, acima de tudo, guiada por uma matriarca implacável, Dona Sônia. Ela era a personificação da elegância do Pelourinho, e para ela, status era tão vital quanto o azeite de dendê para um bom acarajé. O problema não era Lucas, era eu. Para Dona Sônia, a chefe de cozinha independente que fez o próprio nome com trabalho duro e não com herança, era uma ameaça ao legado, e principalmente ao controle. Ela nunca disse isso abertamente, claro. Seu método era sutil, cirúrgico, executado com a precisão de um veneno lento, mas letal. Desde o início, ela espalhou pequenas farpas, questionando se o meu restaurante realmente dava lucro, se eu era séria o suficiente para a vida de Lucas, e se os meus pais de classe média teriam condições de arcar com a parte da festa que nos cabia. Eu ignorava, focando no amor de Lucas. Ele sempre me defendia, mas o peso da desaprovação da mãe era uma nuvem constante sobre o nosso futuro. Dona Sônia nos via como um mau investimento, e o casamento era a aquisição que ela estava determinada a vetar. A tensão atingiu o ponto de ebulição no ensaio do casamento uma semana antes da cerimônia. Não era apenas um ensaio, era um grande jantar de confraternização, reunindo toda a família de Lucas, desde os primos mais próximos até os tios-avós que vieram do recôncavo baiano. O salão estava repleto de cheiros de especiarias, cores vibrantes, e a música de um samba de roda que tentava, sem sucesso, abafar a ansiedade que sentia. Foi durante a troca de brindes, quando Lucas me olhava com aquele amor que só ele tinha, que a bomba foi atirada. Dona Sônia, com a voz embargada e a postura de quem sofria uma tragédia, chamou a atenção de todos. Ela não me acusou diretamente, e essa foi a genialidade cruel dela. Em vez disso, ela narrou uma preocupação que ela teria descoberto por acaso. Eu só quero a felicidade do meu filho, ela começou, enxugando uma lágrima falsa. Mas uma mãe tem o dever de proteger. Descobri que a Isabela, na verdade, não é a dona do restaurante que diz ter. Ela está vendendo a marca e o espaço para pagar dívidas antigas da família. É uma falência disfarçada. E o pior, ela pediu um empréstimo considerável a Lucas antes mesmo de se casarem para cobrir um rombo que a chefia dela causou. Meu filho não me contou, mas eu juntei as peças. Ela está nos usando para salvar a própria pele. Eu só peço, por amor a ele, que ela reconsidere. Um casamento não pode começar com uma mentira tão grande. O silêncio que se seguiu não era de choque, mas de confirmação para muitos. Os cochichos começaram como brisa e logo se tornaram um vento de julgamento. A família inteira virou a cabeça para mim. Lucas ficou branco. Ele sabia que a história era uma fabricação vil, mas o poder do boato vindo da matriarca, no meio de um evento público, era inegável. Enquanto o rosto de Lucas se contorcia em raiva e desespero, eu senti o sangue sumir. A mentira de Dona Sônia era perfeita. Misturava uma meia-verdade sobre a venda do meu restaurante, que eu estava expandindo, não fechando, com uma calúnia sobre um empréstimo, que nunca existiu. Era a história de uma golpista, uma aventureira tentando se ancorar na estabilidade da família tradicional de Lucas. Naquele momento, no meio de toda aquela gente que se preparava para celebrar o meu amor, senti que a vingança de Dona Sônia, a vingança de uma mãe controladora contra a nora independente, tinha vencido. Ela me tinha em suas mãos, e o meu sonho estava desmoronando no chão daquele salão. Se você já se sentiu traída publicamente por alguém que deveria te amar, deixe um like e se inscreva. Essa é a nossa primeira chamada, e se você quer descobrir como o meu noivo virou o jogo no altar, continue assistindo e faça parte da nossa comunidade, pois a história ainda tem muito dendê para queimar. Aquele jantar de ensaio se transformou no meu velório social. No dia seguinte, a mentira de Dona Sônia já tinha virado a manchete não oficial do Círculo Social de Salvador. Minha sogra, a rainha da manipulação, tinha garantido que o meu nome fosse jogado na lama. Ela me transformou na Cinderela interesseira, mas sem a fada madrinha. Eu podia sentir o peso dos olhares de reprovação em cada ligação, em cada mensagem que chegava. O pior não era o boato em si, mas o fato de que Lucas, o meu Lucas, era o filho que ela dizia estar protegendo.
A lealdade forçada da família era o seu maior trunfo. Ninguém questionava Dona Sônia, o pilar de uma das famílias mais tradicionais da Bahia. Questionar a matriarca era questionar o próprio status. E o status em Salvador, como em qualquer lugar de raízes antigas, é uma armadura. Lucas estava em chamas. Ele queria confrontar a mãe, gritar a verdade para o mundo. Ele era impulsivo, honesto, e não conseguia conceber a ideia de que a própria mãe pudesse ser tão destrutiva. Mas eu, a chefe que sabe que o tempo e o fogo certo transformam um ingrediente amargo em algo complexo e delicioso, o contive. Calma, meu amor, eu disse, segurando a mão dele na cozinha do meu restaurante. Agora um bunker contra o mundo exterior. Se você confrontá-la agora, vai parecer a reação desesperada de quem tem algo a esconder. Ela tem a palavra dela, você tem a sua, e o mundo acreditará em quem tem o histórico de respeitabilidade. Ela plantou a dúvida, e a dúvida para essa gente é mais forte que a certeza. Você precisa de algo mais que uma refutação. Você precisa de uma revelação. Nossas noites, que deveriam ser preenchidas com a doce antecipação do casamento, se transformaram em sessões de estratégia. Eu comecei a investigar o passado de Dona Sônia. Não por maldade, mas por necessidade de entender a raiz daquele ódio e daquela obsessão por controle financeiro e social. Se ela estava tão desesperada para proteger Lucas de uma golpista inexistente, havia uma ferida ali que eu precisava expor. Não apenas fechar. O plano começou a tomar forma. Um plano que não seria a minha vingança pessoal, mas a libertação de Lucas. E, inacreditavelmente, a salvação da própria Sônia. Lucas, por sua vez, usou a sua expertise em economia e acesso aos arquivos de família. Ele notou que a mentira da mãe tinha uma base, ainda que distorcida. A mentira sobre eu ter pedido um empréstimo estava ligada a algo que ela escondera por anos. Descobrimos que anos atrás o falecido marido de Sônia, um empresário respeitado, tinha se endividado secretamente para cobrir um esquema de corrupção. Ele não só perdeu quase todo o patrimônio, forçando a família a se reerguer através de manipulações sociais e econômicas, como a tragédia havia custado a vida dele em circunstâncias misteriosas, registradas como um ataque cardíaco, mas que, na verdade, tinham todos os indícios de desespero financeiro e pressão extrema. Sônia, a matriarca forte, tinha passado a vida inteira reconstruindo uma imagem de solidez e status para esconder a vergonha da quase falência e da morte trágica. Para ela, o dinheiro e a aparência eram a única forma de evitar a repetição daquele trauma. Minha sogra não me odiava por ser uma golpista. Ela me projetava como a golpista que a desgraçou no passado. Ela não queria me proteger do fracasso, mas sim proteger a família do que ela considerava o fracasso dela mesma. O plano de Lucas, então, tornou-se mais profundo. Não era mais apenas sobre salvar o nosso casamento, mas sobre desarmar a bomba de trauma que a mãe carregava. Eu, com a minha rede de contatos na área de gastronomia e eventos, obtive o último pedaço do quebra-cabeça. Um registro de um dos últimos negócios do pai de Lucas, que confirmava a fraude e o desespero financeiro antes da morte. Era a prova de que Dona Sônia, a vítima, tinha se tornado a agressora por medo. Lucas reuniu tudo em um envelope lacrado e o entregou ao seu padrinho, o padre Benedito, com instruções claras. Padre, o nosso casamento está sendo ameaçado por uma mentira que não é sobre dinheiro, mas sobre uma dor antiga. Se for feita alguma objeção durante a cerimônia, ou se a minha noiva for humilhada, o senhor deve ler esta carta antes de qualquer outra coisa. A vingança não seria minha, mas a verdade seria revelada pelo homem que me amava, no momento mais sagrado de nossas vidas, transformando o altar em um tribunal de corações e segredos. A semana se arrastou com o peso de um caixão. Em Salvador, o boato se alastrou mais rápido que uma fofoca de carnaval. Foram dias de telefonemas cancelados, fornecedores hesitantes e olhares de pena que feriam mais que a raiva. Dona Sônia, por outro lado, estava no seu auge. Ela se portava com uma dignidade de mártir, recebendo condolências pelo mau passo que Lucas estava prestes a dar, e que ela, como mãe, lamentava profundamente. Minha mãe, vinda do Rio, quase teve um ataque quando soube da extensão do dano. Eu a acalmei, garantindo que o plano de Lucas estava em curso. Não havia volta. Apenas o altar poderia purificar a verdade. O grande dia chegou. Era um sábado de sol glorioso, o tipo de dia que faz a Bahia parecer um quadro pintado à mão. A cerimônia seria na igreja de Nosso Senhor do Bonfim.
Não pelo sincretismo ou pela lenda das fitinhas, mas porque o Bonfim para os baianos é o senhor da proteção, o guardião dos aflitos. E nós dois, Lucas e eu, precisávamos desesperadamente de um guardião. Eu estava no casarão do Pelourinho onde nos arrumaríamos. O vestido de noiva, bordado à mão por artesãs locais, parecia pesar 1 tonelada. A tensão era física. Cada passo, cada respiração, era monitorado pelas damas de honra e pela minha família, todos cientes do circo que se formara. Ao chegar à igreja, senti os olhares. Não eram de admiração pelo vestido, mas de escrutínio. As pessoas cochichavam, apontando. É ela, a do escândalo. Dizem que ele a ama, mas a mãe tem razão. Eu respirei fundo e fixei os olhos na porta de Jacarandá, lembrando do que Lucas me disse na noite anterior. Lembre-se, Belinha, não é sobre o que eles pensam, é sobre o que a verdade deles fará com eles. Você é a prova de fogo. Você vai brilhar mais que a mentira. A marcha nupcial começou e eu caminhei. Não como uma noiva assustada, mas como a chefe que sabe que o prato tem que ir ao fogo, não importa o quão quente esteja. Ao ver Lucas no altar, toda a insegurança se dissipou. Seus olhos eram só amor e uma determinação gelada. Dona Sônia estava sentada na primeira fila, ostentando um vestido azul royal, a personificação da mãe que cumpriu seu dever. Ela sustentava um sorriso de piedade, esperando o momento inevitavelmente dramático, talvez até esperando que Lucas, no último segundo, recuasse. O padre Benedito começou a cerimônia. Ele era um homem sábio, um amigo da família de Lucas por décadas, e estava claramente desconfortável. Quando chegou ao ponto crucial, ele fez a pergunta ritualística, mas que naquele contexto soava como um trovão. Se alguém aqui presente conhece algum impedimento para que este casal se una, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu não durou 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. A tensão era tão densa que se podia cortar com uma faca de manteiga. Foi Dona Sônia quem quebrou o silêncio. Ela se levantou lentamente, com a dignidade calculada de quem está prestes a fazer um sacrifício. Com todo o respeito, Padre Benedito, ela disse, a voz cheia de falsa tristeza. Eu amo o meu filho, mas como mãe, eu tenho que falar. O impedimento é a base desta união. É a mentira. Eu insisto que a minha futura nora está nos enganando. Esta é uma união baseada em interesses financeiros escusos, e eu não posso permitir que meu filho cometa o maior erro da vida dele. O casamento deve ser interrompido até que a verdade sobre as dívidas e a falência seja totalmente exposta. Sua performance era impecável, digna de uma peça de teatro no Castro Alves. A igreja inteira se virou para ela, depois para mim e depois para Lucas, esperando o inevitável colapso. Mas o que ninguém esperava era o que veio a seguir. O padre Benedito, com um semblante sério, mas compassivo, balançou a cabeça e, em vez de me olhar, olhou para Lucas. Ele não se dirigiu à sogra. Lucas, meu filho, disse o padre. O que você tem a dizer sobre a declaração de sua mãe? Lucas deu um passo à frente. O anel em sua mão parecia brilhar com uma luz própria. O palco estava montado para a revelação mais chocante que a família Sônia já havia presenciado. Lucas deu um passo à frente e olhou para a mãe, depois para mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, não de tristeza, mas de uma compaixão profunda. Ele não falou com raiva, mas com a calma de um economista apresentando um relatório irrefutável. Mãe, a senhora tem razão. O nosso casamento não pode ser baseado em mentiras, e eu não posso aceitar que a senhora viva na sua própria mentira por mais um dia. A igreja inteira prendeu a respiração. O padre Benedito deslacrou o envelope que Lucas havia entregue. Lucas continuou. A Isabela nunca me pediu 1 centavo. Ela está sim expandindo o restaurante dela com um investidor internacional e não fechando-o por dívidas. A mentira da senhora não é sobre ela, é sobre o nosso passado. A senhora espalhou essa calúnia porque a senhora vive no medo de que eu cometa o erro que meu pai cometeu. A senhora teme que eu me una a alguém que não tem uma fortuna consolidada, porque a senhora ainda carrega a vergonha e a dor de quando meu pai, para esconder uma falência iminente e uma fraude, quase nos arruinou antes de morrer. Ele fez uma pausa e sua voz tremeu de emoção, mas ele se manteve firme. A senhora mentiu sobre Isabela para proteger a sua fachada, não o meu futuro. A senhora está tentando salvar a si mesma do trauma da perda e da vergonha,
não a mim. E eu não posso me casar enquanto a senhora estiver presa nessa armadilha de dor. Dona Sônia desmoronou. Seu vestido azul royal parecia perder toda a cor. As lágrimas eram reais agora. Lágrimas de trauma exposto, de uma dor que ela havia escondido por décadas sob a máscara da matriarca perfeita. O padre Benedito interveio, mas não para defender ou condenar. Ele abriu o envelope e revelou o conteúdo. Não eram provas de dívidas minhas, mas sim os documentos que Lucas e eu havíamos reunido, mostrando que o pai de Lucas havia forjado a contabilidade e que a morte dele, embora não fosse um assassinato, tinha sido acelerada pelo colapso emocional e financeiro. O padre leu um trecho da carta que o pai de Lucas havia deixado, revelando que Sônia sempre soube da fraude e que havia escolhido esconder a verdade para proteger a família do escândalo, transformando a dor em obsessão por status e controle. A reação da família foi um pandemônio. Não de raiva de mim, mas de choque pela verdade sobre o patriarca e a matriarca. A vingança de Lucas e minha foi a mais inusitada. Não uma humilhação, mas uma terapia de choque pública. Lucas olhou para a mãe, que estava sendo amparada por uma tia, e disse: Mãe, eu não estou cancelando o casamento. Eu estou começando a minha vida com a Isabela, mas eu não posso ter a senhora nela, se a senhora não puder se libertar da sua dor. Eu te amo, e é por isso que estou fazendo isso. A senhora precisa de ajuda. O final da história não foi um conto de fadas instantâneo, mas algo mais real e profundo. Dona Sônia, devastada, saiu da igreja amparada. A cerimônia, após um momento de oração silenciosa e espantada, continuou. Eu e Lucas dissemos sim. A festa no Pelourinho foi um misto de celebração e choque, onde o foco não era mais a mentira, mas a nova e crua verdade familiar. A mudança de vida não veio para mim, que apenas segui meu caminho, mas para Dona Sônia. A humilhação pública, o confronto com o trauma, a libertação forçada, a fez buscar ajuda profissional. Ela vendeu a mansão, doou a maior parte de seus bens de status e passou a trabalhar em uma fundação de auxílio a mulheres vítimas de violência financeira, usando seu conhecimento e contatos. Ela trocou o azul royal da ostentação pelos tons neutros do serviço. O nosso entendimento mútuo veio quando ela me procurou, 6 meses depois, não como sogra, mas como uma mulher em reconstrução, e me agradeceu por ter tido a coragem de amar Lucas o suficiente para forçá-la a enfrentar a própria dor. Ela ainda era a matriarca, mas agora era uma matriarca de afeto, não de status. Meu casamento não nos deu apenas um marido, mas devolveu uma mãe ao meu marido e uma aliada improvável a mim. A verdadeira vingança não foi provar que eu era rica, mas provar que a minha integridade valia mais que o medo e o dinheiro dela. E o perdão veio quando percebi que a manipulação de Dona Sônia era a armadura de uma mulher ferida, e não a maldade de um monstro. Nossa família se tornou mais verdadeira, mais vulnerável e, paradoxalmente, muito mais forte. E você, no meu lugar, teria tido a coragem de expor o trauma da sua sogra no altar para salvar o seu casamento? Eu gostaria muito de saber a sua opinião nos comentários sobre se o perdão nasce da exposição ou do silêncio. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder as próximas histórias reais de traição e transformação que temos para compartilhar.